igreja com a paz do Senhor. Nós estamos aqui com o nosso novo canal para levarmos a palavra do Senhor. Convidamos os irmãos para participar conosco, colocar as suas dúvidas. Nós vamos deixar aí o nosso WhatsApp embaixo, que os irmãos possam perguntar, porque nós estaremos dando a aula não para os professores, mas sim para os alunos que participaram conosco nas nossas aulas e ficaram com alguma dúvida. Mas todo irmão que estiver em casa também é convidado a participar conosco. Eu sou a professora Cleusa Campos, conhecida como professora Cleuzinha. Participamos da Igreja Assembleia de Deus, Missão. O nosso pastor presidente é o pastor Efraim. E participamos do bairro Normas Balde de Itumbiara, e o nosso pastor é o pastor Ubaldo. Esse aqui é o nosso professor Eduardo. A paz do Senhor, irmãos, boa noite a todos. Estamos aqui, eu e a professora Cleuzinha, essa noite para esclarecer algumas coisas que ficaram, da aula passada, onde nós falamos sobre a oração, onde envolvemos o publicano e o fariseu, E essa noite nós vamos aqui esclarecer algumas dúvidas, responder algumas respostas que ficaram para trás. E eu acredito que será para a edificação dos irmãos. Amém. E os irmãos serão edificados, E para tanto, irmã Cleuzinha, eu gostaria de começar perguntando na questão do fariseu, Onde foi que surgiu, irmã Cleuzinha, a questão do farisaísmo? Bom, professor Eduardo, os fariseus, irmãos, eles surgem ali naquele tempo, logo após o cativeiro, O povo judeu ficou ali no cativeiro, e quando eles saem dali, eles perdem toda a vontade de continuar seguindo a lei. E aí levanta-se Esdras e ali começa a ensinar novamente a lei. E a partir desse momento, professor, os escribas que escreviam a lei para dar continuidade, procedimento para permanecer às leis do Senhor, esses escribas se tornam os fariseus. Eles começam a escrever e aí eles começam a zelar demais da lei, E começam a estudar novamente e praticar a lei. Só que, porém, a observação que nós fazemos aqui, irmão, eles começaram não só a escrever, reescrever a lei, mas eles começaram a modificar a lei. Eles começaram a colocar mais leis sobre leis, E ali, a partir do momento, eles começam a colocar cercas em volta da Torá. Como todos os irmãos sabem, Torá é o livro de Pentateuco, ou simplesmente as leis dadas pelo Senhor, ali no Monte Sinai. Então, irmãos, eles começaram a dificultar a lei. Não mais era importante a lei de Deus, mas a lei dos homens, porque eles começaram a dar mais valor à lei que eles mesmos criaram do que a própria lei de Deus. É aí que o povo começa a se perder, e que essa classe, de sacerdote levantada a partir desse momento, eles colocam algo mais desnecessário e se torna aí até arrogante, É o que vamos falar mais para frente. Amém, uma boa explicação, da professora Cleusa Campos, E, irmã Cleuzinha, ficou muita dúvida, sobre o significado, o termo, a palavra fariseu, E eu quero que a senhora esclareça aqui para os alunos, para a classe que vai assistir, esse significado, com muita clareza, que é fariseu. Bom, meus irmãos, fariseu significa a palavra separada, ou santo, Aquelas pessoas, aqueles homens de Deus, eram olhados como realmente povo santo, um povo separado. Inclusive, irmão Eduardo, ali eles vestiam diferente, Eles, a maneira de vestir, a maneira de lavar os pratos, de lavar os copos, até mesmo a maneira de lavar as roupas das camas, era totalmente diferente das outras pessoas. E realmente eles eram as pessoas separadas, Eles viviam separados dos outros povos, que eles julgavam impuros,
que não eram puros para andar, para comer, para participar com eles de nada. Mas, porém, professor Eduardo, o grande erro desses homens, eles também separaram-se do seu próprio povo. Eles separavam, eles achavam superiores ao próprio povo judeu. Então ali começa a se levantar, eles começam a colocar arrogância acima do chamado de Deus. É ali que começa a se perder. E Jesus vem e fala, né, que os fariseus eram como sepulcros caiados, né? Por quê, irmãos? Porque por fora eram muito bonitos, bem vestidos, bem cuidados, a roupa deles era diferente, muito bem lavada, mas por dentro, irmãos, eles falavam uma coisa e viviam outra totalmente diferente. E Jesus vem, professor, e repreende. Por quê, irmãos? Porque nós temos que viver conforme Jesus nos ensina. E esses homens, eles eram realmente separados, mas porém não vivia aquilo que falava. Glória a Deus, uma explicação perfeita, né? Muito bem colocada, que a professora Cleusa Campos fez, né? E surge muito, irmã Cleusa Campos, a pergunta, né, o questionamento de quem seria, né, os fariseus hoje, né, nos dias odiernos, dentro da igreja, né? Muitas pessoas perguntam, né, questionam quem seriam eles hoje, né? E aqui eu pergunto para a senhora nos trazer um esclarecimento de quem seriam essas pessoas nos dias de hoje. Bom, professor Eduardo, é uma pergunta bem complexa, meus irmãos, na verdade. Porque os fariseus não deixou de existir dentro da nossa comunidade hoje. Sabe, todos nós somos chamados a sermos separados, como o próprio Cristo nos disse. Mas porém, irmãos, mas não é viver separado do mundo. Isso não significa que eu não possa falar com a pessoa que não é crente. Isso não me dá o direito de discriminar o não crente e de discriminar o que não conhece o Senhor Jesus. Isso não me dá o direito, irmãos, de querer ser maior ou de querer trancar dentro da minha casa ou só outras denominações de outras igrejas não são santas. E isso não me dá o direito. Então os fariseus de hoje, meu irmão, nada mais são essas pessoas que se acham santas demais. E nós temos que ter muito cuidado, irmãos, a respeito disso. Por quê, irmãos? Porque muitas das vezes nós não podemos deixar o nosso conhecimento na palavra nos deixar hipócritas, né? Sabendo demais, conhecendo a verdade, mas porém não a praticando. E isso nos leva, irmão, quanto maior o nosso conhecimento na palavra, mais humildes somos. Por quê? Porque nós conhecemos o que Cristo quer de nós. E não deixar que essa classe, esse mundo de farisaísmo entre dentro das nossas vidas, penetre em nós, sabe? Que nós possamos sim, de fato, conhecer a palavra, viver, mas como crentes, fiéis, conhecedores, salvos em Cristo Jesus, humilde. Porque quando nós lembramos, irmãos, da humildade, nós lembramos de Cristo. E quando nós pensamos na arrogância, o que a gente pensa, irmão? Satanás. Não é verdade, irmão? Então, irmãos, a arrogância é a pior coisa que o ser humano possa ter. Mas sejamos humildes de fato. Porque aquele que conhece, irmão, Cristo Jesus verdadeiramente e vive como Ele quer, então, irmãos, as pessoas possam olhar para nós e ver Cristo em nós, né? E isso significa humildade. Nada mais que isso. Isso não significa que você não possa aprender a palavra, mas humilde, né? Viver de fato conforme Cristo nos ensina, né? Essa é a verdade. Não deixar que esse mundo entre e penetre dentro das nossas igrejas. Que hoje, infelizmente, a gente vê muitos casos. A gente vê muitos casos de arrogância, de pessoa achar que sabe demais e começar a achar porque o outro conhece menos, ele é maior. E nós não somos maiores do que o outro, não é verdade? Amém, eu acredito que ficou bem esclarecido, né, a pergunta dos irmãos, né? A professora conseguiu com muita clareza, né, explicar, né,
essa aplicação que é tão questionada, né? Quem seriam os fariseus no tempo de hoje. E quem era, irmã Cleuzinha? O publicano, né? Como que era visto o publicano, né? O que o publicano fazia, como é que ele desempenhava a função dele? Esclarece para nós. Engraçado, professor. Assim, palavra publicano, dá a impressão que é a pessoa que publica alguma coisa? Não, irmãos. Publicano era um cobrador de impostos, né? Ele cobrava imposto para o governo romano, né? Ali ele trabalhava como cobrador de impostos. Só que além dele cobrar os impostos do povo judeu, ele, além de cobrar as taxas do governo, ele ainda aumentava. Muitas das vezes o publicano ele era desonesto. Por isso ele era mal visto na sociedade. Porque ele não só cumpria a lei que era determinada para ele como seu trabalho, mas ele ainda extorquia, dizendo assim, irmãos melhores, ele extorquia o povo judeu. Ele cobrava todas as suas taxas e sobrecarregava os impostos e cobrava mais ainda, além daquilo que era dito para ele cobrar. Então era uma pessoa de mau caráter, dizendo assim, né? Sem caráter, na verdade. Mas o interessante, irmã Cleuzinha, é que quando nós observamos a lição do dia 11, né, que foi domingo passado, nós vamos perceber que ali existia uma oração, né, entre a pessoa do fariseu Exato. E a do publicano. Mas eu queria que a senhora esclarecesse para a classe, até para mim também, né? Ali Jesus ouve, né, escuta a oração de um, né? E o interessante é que esse é o publicano, né? E a senhora acabou de falar para mim que ele é uma pessoa mal vista, sem caráter. Como que a senhora nos explica isso, irmã Cleuzinha? Ótima pergunta, professor. Irmãos, assim, o que acontece? Primeiramente, Jesus, como nós já dissemos, veio para os pecadores. E o que Jesus olha é o interior e não o exterior. Porque muitas das vezes nós olhamos em uma pessoa bem vestida, como os fariseus, e o publicano mais simples, né, na sua vestimenta. Porém, o seu coração naquele momento estava quebrantado. Ele estaria ali naquele momento arrependido dos seus pecados. Isso o torna diferente do fariseu. Por quê, professor? Por quê, irmãos? Eu vou deixar bem claro. Que o fariseu, irmão, ele se vestia, ele fazia todos os rituais judaicos da maneira certa. Inclusive, a sua oração não estava errada, irmão. Ele estava orando conforme os outros oravam. O senhor entendeu? Só que, porém, havia se tornado apenas um ritualismo. Né? Dentro da sua alma e dentro do seu coração não havia nada, né? Estava tudo morto e apagado. Para você ter uma ideia, irmão Eduardo, o fariseu, na sua oração, ele fala de Deus somente no princípio dela. E depois, irmãos, ele só fala de si mesmo, ele só engrandece a si mesmo. Enquanto o publicano, ele reconhece que ele é um pecador. Ele se humilha na presença do Senhor. Provavelmente o que dá a impressão nessa parábola, irmãos, é que ele escuta o publicano falando, porque a gente vê que ele fica mais atrás, se repreende, né? E diz, Senhor, abaixa a sua cabeça e bate no peito. E esse bater no peito, irmãos, no sistema judaico, ele era uma questão de humilhação. Hoje, quando se bate no peito, é engrandecimento. Mas no sistema judaico, não, era humilhação. E ele se humilha, ele bate no peito e diz, eis-me aqui um pecador. E ele se coloca totalmente ao contrário do fariseu. Por quê, professor? Porque ele coloca ali, o fariseu coloca ele como o único santo e o maior santo. E o fariseu coloca ele como o único pecador e todos melhor do que ele. Então o Senhor se comove naquela oração e aceita a oração do pecador e recusa a oração do que era um homem santo. E isso nós vemos no Antigo Testamento também, irmãos, quando ali no Salmo 51, que o rei Davi ali, professor, ele se arrepende dos seus pecados, ele reconhece e ele escreve o Salmo 51 e uns pedaços do Salmo 32, colocando ali o seu arrependimento
arrependimento, reconhecendo de fato que ele errou, que ele pecou, mas que ele se arrepende. E aí o que acontece? O Senhor aceita a oração do rei Davi e o exalta novamente, né? Então ali nos mostra claramente essas duas orações, irmãos, que a oração diferenciada entre um que se achava arrogante e entre o outro que estava arrependido dos seus pecados. Professora Cleusa Campos, trazendo para os nossos dias, né, uma aplicação pessoal para nós, você acha que hoje existe a possibilidade de Deus, né, ele não ouvir certos tipos de orações? Ou você acha que não tem nada a ver, que Deus ouve e responde qualquer tipo de oração? Como é que você enxerga? De maneira nenhuma, irmãos. Nós deixamos bem claro nessa aula nossa, irmão, e o objetivo dessa aula principal é essa pergunta que o professor nos faz nesta noite. Por quê, irmãos? Porque muitas das vezes nós oramos sem cessar a mesma coisa e não recebemos aquilo que pedimos, né, ao Senhor, porque a nossa oração está errada, às vezes a nossa oração está arrogante. E outra coisa, nós devemos aprender, irmãos, a orar, né, a orar, a ser humilde como esse publicano, um homem que era mal visto na sociedade por ser um homem judeu, mas que trabalhava para o povo romano e que sobrecarregava o seu próprio povo. Né? Ele era injusto com a sua própria raça, então ele era considerado, nos olhos humanos, ele era considerado como um ladrão, como um impuro, porque ele andava com os impuros, né? Mas ao mesmo tempo, irmãos, a sua oração foi aceita porque houve um arrependimento. Então, professor Eduardo, o que nós aprendemos nessa lição? Que quando formos falar diretamente com Deus, temos que ser humildes da presença do Senhor, não é verdade? Porque o Senhor escutou aquele que se humilhou e se arrependeu de fato, né? Não basta a aparência, jejuar, orar. É lógico que nós precisamos de tudo isso, mas porém com o coração quebrantado na presença do Senhor. Amém, irmãos? Eu acredito que foram, né, esclarecidas todas as dúvidas, né? Foi uma aula muito bem colocada, muito bem explicada, né? E no mais, deixe o seu like, né? Compartilhe o vídeo. E vamos deixar aí nossas redes sociais, né, o Facebook, né? Qualquer dúvida, entre em contato comigo ou com a professora Cleusa Campos, né? E no mais, Deus abençoe. Forte abraço. Fique com Deus. Se inscreva no nosso canal. Amém, irmãos? Até mais.